Meus irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Nós estamos iniciando agora aí a nossa transmissão. Creio que está gravando já. Ok, vocês não vão me ver ali porque geralmente a imagem aparece lá na transmissão, na gravação, vocês vão me ver aqui mesmo, não vão me ver lá, né, quem está acostumado. E por isso vai aparecer uma televisãozinha aqui do lado, né, mas o pessoal que vai ver depois é que vai ver essa coisa assim formatada, né? Irmãos, nós já oramos, nós vamos para a nossa aula de número 3, o culto bíblico, estamos estudando o culto cristão, e nós estamos, na verdade, nessas primeiras aulas, nós estamos fazendo um estudo desse material, tem algumas outras informações que eu trago, mas nós estamos estudando esse material que é sobre eclesiologia, né? Um livro sobre a igreja. E o culto tem tudo a ver com a igreja local, com o trabalho da igreja. Então, esse é um livro grande, são 2 volumes em um. Então, lá pelo meio do livro, tem alguns capítulos que falam do culto, e eu estou praticamente trazendo esse material para o nosso aprendizado. O versículo que temos usado como base da nossa lição é esse de Deuteronômio 4:2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, a base para a ideia do culto também é somente a Escritura. Não podemos acrescentar, não podemos diminuir, né? Há um princípio bíblico com relação à nossa vida geral e se aplica ao culto também. Irmãos, antes de entrar aqui no grosso da nossa aula, nós vamos tratar aqui de uma questão, de um argumento que afirma que tudo é culto, tudo na vida é culto. Então, como eu falei, muitas vezes o tema do culto ele não é tratado na igreja. Não é por falta de termos essa doutrina, porque ela está nos nossos documentos. Nós temos princípios de liturgia, nós temos uma confissão de fé, mas por algum motivo, né, de modo geral, o assunto do culto ele não é tratado no meio evangélico. Não é uma questão só presbiteriana, não. E também no nosso meio. Porém, isso é muito estranho quando falamos de presbiterianismo, porque a história do presbiterianismo está ligada a um retorno à Escritura e a um retorno ao culto. E também uma não aceitação de uma reforma parcial, de uma meia reforma. Então, existe a igreja romana, os católicos romanos. A Inglaterra rompeu com Roma e ficou ali a igreja anglicana. E os presbiterianos não aceitavam, né, não permaneceram ali vinculados no mesmo grupo anglicano, porque justamente o anglicanismo ele permaneceu com algumas tradições, né, ali no seu meio, e os irmãos presbiterianos eles eram mais apegados ao princípio do sola escritura, de não poder colocar nada, nenhum rito, nenhuma cerimônia no culto se não for prescrito na Bíblia, na palavra. Então a nossa história presbiteriana é muito ligada, nossa história reformada, à ideia dessa questão de um culto puro, de um culto simples, de um culto bíblico, né? Então nossas igrejas deveriam ser conhecidas por igrejas de culto simples, de igrejas com culto centrado na pregação, sem acréscimos, né? Então, hoje tem acontecido um movimento de pessoas algumas pessoas querendo ser presbiterianas, porque descobriram esse princípio de um culto simples, de não acrescentar nada, né? De tirar tradições humanas. Mas no nosso meio, apesar disso, dentro do nosso meio presbiteriano, há muitas pessoas que desconhecem essa herança, né, e já estão acostumadas com outros elementos, outros acréscimos, e têm grande dificuldade
quando falamos, né, do princípio bíblico e reformado, certo? E um dos problemas, já que não há um ensino, é o pensamento de que tudo é culto. E se tudo é culto, acaba que o que é que pode ou não pode, né? Então, na verdade, claro que a nossa vida está sempre na presença de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Em Romanos 12, 1, ele fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né, de aroma agradável ao Senhor, certo? É claro que a nossa vida tem um aspecto de adoração, certo? Mas há uma diferença entre o culto público, a adoração corporativa do povo de Deus e a vida diária. Você pode glorificar a Deus passando o pano no chão. Você pode glorificar a Deus lavando os pratos. De alguma maneira, Deus é glorificado, mas isso é diferente do culto público. E há uma dificuldade, né, no meio evangélico em geral de entender isso, certo? Então, Israel, por exemplo, pense no povo de Israel no Antigo Testamento. Leia depois lá e com atenção vendo o que era o culto judaico. Lá no Pentateuco tinha o tabernáculo, a tribo de Levi, aquele trabalho levítico, né, constante. E quem adorava no tabernáculo eram os levitas. E a pergunta é, e o israelita na vida diária dele? Eu creio que o israelita servia a Deus. Fazia suas orações, adorava a Deus ali, né, no sentido de orar, de buscar o Senhor. Então, o povo de Israel vivia dentro da terra prometida na presença de Deus, a todo momento. Mas existia os dias do culto, né? Pelo menos, se eu não me falha a memória, 3 vezes ao ano era obrigatório o judeu macho, o homem, e a mulher era facultativa. Tinha que ir a Jerusalém, certo? E então há uma diferença que nós temos que entender. Claro que toda a nossa vida é para a glória de Deus. Mas há princípios específicos para o culto público, para a igreja reunida. Então, quando a igreja ela não distingue essas coisas, parece então assim, que fica uma coisa meio misturada. E aí parece assim, que se tudo é culto, então eu posso fazer um teatro no culto, vai ser culto também, no culto público. Se tudo é culto, se tiver uma dança, a gente tiver aqui na hora do culto, parar aqui a hora do culto e colocar um grupo de dança. É culto, pastor, é para Deus, está cultuando. Né? É claro que alguém pode ser um artista, um ator, na sua vida secular, na sua vida pública, para a glória de Deus, adorar a Deus na sua profissão. Eu creio que alguém pode ser um maratonista, um corredor, para a glória de Deus. Eu acho fantástico. Eu não sou seguidor, né, nessa questão do atletismo, mas acaba que você vê aquelas maratonas, né, no final do ano, eu acho aquilo ali fantástico. Eu acho que tem muitas coisas que eles nem são crentes, a gente tira ali lições de princípios bíblicos, né, que a Bíblia usa a ilustração do exército, da guerra, dos esportes, né, para falar da vida espiritual. Então eu acho fantástico, eu acho que aquelas pessoas ali, elas glorificam a Deus, correndo, fazendo a sua arte. Mas isso, irmãos, é diferente. O culto público na igreja aqui é outro princípio, certo? Só que quando a gente não entende isso, então a gente pode fazer o culto do motoqueiro. Eu gosto de andar de moto, né? De fazer culto dos motoqueiros. O culto do motoqueiro é o culto bíblico. É o culto do surfista, né? Então a gente acaba mesclando essas coisas. O culto, ele é o culto bíblico. Ele é o culto que Deus revelou.
certo? Então, o culto ele tem que ser conforme a revelação de Deus, a palavra de Deus. E claro que você pode ter outras... Você pode dizer, não, pastor, mas tudo na minha vida eu oro. Tudo que eu faço na minha vida eu oro. Eu dedico a Deus. Tudo bem, isso não é errado, é correto. Mas esse não é o dever do culto público. Esse é o culto diário, né? O culto em família também é importante. Então, nós não entendemos, nós vamos tratar aqui nessa noite do culto. Então, eu quero que os irmãos entendam que para nós, na nossa visão bíblica e teológica, o culto público é diferente da vida diária, vivida para a glória de Deus. Certo? Então, lá no Velho Testamento, quanto no Novo, há muitas passagens que ensinam e supõem que o culto público é especial e a parte da vida diária. E lá em Salmo 22, 25, ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que te temem. Então há uma distinção entre a congregação. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Então havia uma diferença, uma distinção da vida diária, da vida comum e do culto ao Senhor. Certo? Então nós cremos nisso. Isso é importante entendermos. Eu creio que muitos problemas e confusões seriam sanadas se entendemos isso. E é por isso que, como vamos ver aqui, nem tudo que você faz lá fora para a glória de Deus, você pode fazer dentro do culto para a glória de Deus. Então você pode ser um artista, dança muito bem, né? Mas você não pode dizer, não, pastor, eu quero no culto mostrar o meu dom, o meu talento, né? E trazer isso para o culto. Não. Porque não cabe, Deus não ordenou dessa maneira. Agora, Deus quer ser adorado, glorificado com seus talentos lá na sua vocação? Quer. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor profissional, Deus é adorado, em certo sentido, dessa maneira, mas não é o culto. Isso não exclui a necessidade do culto público. Seja o melhor na sociedade, mas venha para o culto. E no culto, vamos ver aqui, você deve adorar de acordo com a palavra, de acordo com os princípios da palavra. Irmãos, eu estou tratando desse livro aí, certo? Aqui, irmãos, são argumentos teológicos, certo? Tem base bíblica? Tem. Mas o livro é um livro de teologia, a teologia ela tem que fluir da Bíblia. Você vai perceber que a argumentação ela é completamente bíblica, certo? Mas não deixa de ser um livro de teologia. Então aqui é o argumento presbiteriano. E veja que o autor vai falar de poder, certo? De poder. Então, igreja, a gente acha que não, mas existem relações de poder. Na educação existe uma relação de poder. O professor, quem ensina, exerce poder. Se eu digo aqui, o que eu estou ensinando aqui é bíblico, eu estou ensinando com autoridade, eu estou exercendo poder. Se eu chego assim, irmãos, agora nós temos que adorar dessa maneira. Todo mundo tem que vir para o culto de roupa social, obrigatório. Se não vier, não entra. Só a nossa igreja agora só vai adorar a Deus de terno e gravata. Os homens só permite entrar, eu sou o pastor que manda aqui, só permite que entre para cultuar de traje fino, né? Eu não sei mais o nome, né? Tem um nome quando é... Então só pode homem vir de terno e gravata, e mulher tem que estar com a saia até a canela, né? Não pode mostrar os braços mais não na igreja, né? Claro que existe outro estudo da modéstia, né? Mas a minha ideia aqui colocar é assim: quando você ensina, quando você traz para a igreja assim, o culto tem que ser assim. Então quer dizer que se não for assim, não é culto? Tem que ser assim.
Então, quando você faz isso, você está impondo uma autoridade para a igreja, para os irmãos. Você está impondo um perfil, um padrão, um modo de adorar. Não, o culto só é culto de verdade se tiver esses elementos. Aí eu pergunto, esses elementos são bíblicos? Se não é bíblico, deixa de ser culto? Se não tiver esses elementos? Então, nós temos que pensar nisso. Irmãos, ó, isso aqui que a gente vai tratar não é debate de hoje, não surgiu ontem, não. Eu não dormi ontem e acordei para trazer isso aqui. Isso aqui é coisa que a igreja discute, ó. Ah, pastor, mas eu nunca ouvi falar disso aí, porque não lhe ensinaram, ou você não teve acesso, oportunidade, não leu nos livros, não teve ninguém para lhe ensinar. Mas esse debate, ó, a igreja já tem há muito tempo. Isso aqui que eu vou falar, que a gente vai estar tratando, não é coisa minha, né? Não é coisa que homens de Deus oraram, estudaram a Bíblia. A Assembleia de Westminster, esses homens, a Assembleia passou, se eu não me engano, 5 anos reunindo, orando para poder elaborar esse documento. Aí chega alguém e nunca se debruçou, nunca orou sobre o assunto, nunca leu nada, nunca estudou a história da igreja e quer dizer como é que tem que ser as coisas na igreja. Então, assim, às vezes a gente acaba tratando desse assunto, né, que é um assunto do culto, é um assunto que mexe com as emoções, né, com hábitos, com essas coisas, e é um assunto meio difícil às vezes de tratar, né, meio espinhoso de tratar. Mas tem muito disso que eu estou dizendo, de falta de conhecimento, ou de não querer saber, né, de não querer entender. Mas o meu propósito aqui é dar oportunidade para a gente pensar, né, nessas questões. Então, nós vamos ver aqui no texto que tem uma relação de poder. Né? A igreja, de fato, a igreja instituição, a casa de Deus, a igreja do Senhor, ela tem um poder. Qual é o poder da igreja? Nós já vimos na aula anterior. O poder da igreja é ensinar o que está na Bíblia. Não é acrescentar nem diminuir. O poder da igreja é esse. Certo? Então, há limites no poder da igreja. Como nós vimos na aula passada, nem o pastor pode impor nada na adoração do culto que não seja bíblico. Nem o pastor pode. Né? Em tese, o pastor não pode mudar nada que não seja bíblico. Né? Que não seja comprovado nas Escrituras. Ele não pode fazer isso. Então há limites de autoridade. Eu não tenho poder absoluto para dizer só pode entrar de terno e gravata na igreja. Eu não tenho esse poder. O culto vai ter que, como eu disse, né? Isso acontece no romanismo. Ó. Eu só entrego a ceia agora se ajoelhar na minha frente, aí eu entrego o pão. Eu não posso fazer isso, porque não é bíblico. São acréscimos que não são bíblicos. Então, há princípios bíblicos que limitam o poder da igreja, de forma geral. Né? E são os mesmos que assinalam o limite de seu exercício legítimo em relação ao culto a Deus. Então, há limites, que nós vamos aprender hoje à noite aqui, alguns limites, né? Bíblicos aí. Então, o exercício do poder da igreja, com referência ao culto a Deus, é limitado por sua consideração para com a fonte desse poder, ou seja, a autoridade de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, não é o pastor. Né? Então, o meu propósito não é que a igreja tenha a minha cara. É porque eu gosto. Não é, o meu propósito não deve ser, não. A igreja, o culto vai ficar assim porque eu gosto, eu sou o pastor Camon, eu tenho um jeito de ser, então eu quero que todo mundo seja igual a mim. Não. O exercício, a autoridade, a fonte da autoridade do que fazemos na igreja tem que ser Cristo. Ele é a única fonte de autoridade. E fica muito evidente, então, que quem quer exercer autoridade, qualquer partido, civil ou eclesiástico, né, que se introduz aí, reivindicando direito de dizer como é que tem que ser as coisas, né, essas pessoas
se estão fazendo acréscimos ou subtrações, elas estão indo contra a autoridade de Cristo. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. Então, irmãos, não ache que esses partidos, partidos dentro da igreja, não tem que ser assim, outro, não, é assim. Isso não é de hoje. Eu sou pastor, estou no meu 8º ano de ministério, uma coisa que a gente percebe na vida da igreja é que hoje a gente vive numa época que o pensamento ele é muito variado. Então, não há unidade. A ideia de estudar a doutrina, a ideia de estudarmos a confissão de fé é unidade. Somos uma igreja presbiteriana. Você deveria, ao ouvir o pastor Camon aqui, cultuar aqui em Alagoinhas, e aí você viaja para a Feira de Santana. Não era para você cultuar ou ouvir uma doutrina diferente. Só que hoje, o que acontece é que tem vários pensamentos diferentes dentro da igreja, da mesma igreja. O propósito, irmãos, de estudarmos, de vermos se isso é bíblico, é que a gente cresça em unidade. Não é impor o meu pensamento ou o pensamento de um partido. E esses partidos, eles existem, sempre existiram, e não deveriam existir, porque todos nós somos presbiterianos, mas eles existem dentro da igreja. E o propósito do ensino, do nosso ensino, primeiro, é nos unir. O meu propósito pastoral de trazer a verdade de Deus não é brigar. Eu sei que é um assunto delicado, mas o propósito não é apenas desagradar alguém, ou me agradar ou desagradar alguém. O propósito é que a gente entenda e tenha unidade de pensamento. Então, Cristo é o cabeça da igreja, e Bannerman diz aí, que no 3º parágrafo aí, que ele não delegou sua autoridade a um substituto para que ele exerça na sua ausência. A igreja de Roma diz que o Papa, ele é o vigário de Cristo. Cristo está no céu, mas o Papa é Cristo na terra. Ele faz o que ele quiser e tem carta branca. Nós não cremos que temos essa autoridade. Tem um debate na igreja sobre a pregação feminina, e foi argumentado e foi aprovado pelo Supremo Concílio que, debaixo da autoridade do pastor, as mulheres podem pregar se não tiver nenhum oficial na igreja. Debaixo da autoridade do pastor. Eu queria saber que autoridade é essa que o pastor tem fora da Bíblia. Porque ou a Bíblia permite, ou a Bíblia não permite. Ou a Bíblia autoriza, ou a Bíblia não autoriza. Que autoridade um pastor tem para permitir alguma coisa no culto ou na igreja que não seja bíblico? Que não seja da palavra de Deus. Então, nós temos que entender também o lugar do pastor, porque às vezes a gente exalta muito a figura pastoral. O pastor, ele é uma pessoa, em alguns contextos, que tem todo o poder na igreja. Ou então, em alguns contextos, ele é esvaziado de poder e partidos dentro da igreja exercem o poder de dizer como é que vai ser o trabalho da igreja. Então, nem o pastor tem todo o poder, porque o poder é do concílio, do conselho, é um poder plural. Nós não somos episcopais, nós somos presbiterianos, então essa autoridade pastoral é exercida pelo conselho. E também o pastor não é alguém esvaziado de autoridade para regulamentar as coisas. Claro, se ele estiver fiel à Bíblia, na sua função de ensino, naquilo que ele ensinar, se for bíblico, o papel da igreja é dizer: pastor, vamos fazer aquilo que o Senhor falar, Deus falar, não o Senhor pastor, aquilo que nós ouvimos, Deus falou, nós queremos obedecer, nós queremos fazer. Então não existe essa coisa assim, de que Cristo delegou a autoridade, deu carta branca para o pastor fazer o que quiser, o conselho fazer o que quiser, ou a igreja mesmo,
né, a assembleia fazer o que quiser. Certo? Só Cristo tem o direito de decretar e impor suas prescrições aos homens. Só Cristo. Então, no território do culto a Deus, tanto como no território da verdade de Deus, ele reivindica exclusivo direito de decretar e impor suas prescrições aos homens. A igreja não pode, então, determinar artigos de fé, a consciência, né, dos homens, contra a autoridade de Cristo. Cristo é quem determina. Cristo é quem diz como tem que ser. Certo? Então a igreja não pode usurpar essa autoridade. Então quando a igreja inclui cerimônias, na nossa visão presbiteriana, quando a igreja inclui cerimônias não bíblicas, ela está usurpando a autoridade que não é dela. Certo? Só Cristo pode exercer essa autoridade. Então, quando a igreja ela tem esses acréscimos, a gente fala muito assim da igreja romana, né? Porque eles são um exemplo de grupo religioso que não tem nenhum escrúpulo, assim, eles acrescentam mesmo, né? Não estão nem preocupados com só a escritura. Eles acrescentaram os apócrifos, né? A Bíblia, eles acrescentam as imagens no culto. Então a gente fala, porém, eu creio que tudo isso que estamos aprendendo aqui devemos lembrar da igreja evangélica. Será que no meio evangélico, será que há uma reflexão sobre o que acontece dentro do culto, se isso está na Bíblia ou não? Será que as pessoas que vão para as igrejas, quando elas sentam no banco para adorar, será que elas estão preocupadas ou será que elas entendem, né, se o que está ali é bíblico ou não? Um exemplo, eu estou falando para não ficar muito abstrato, né? Eu estava na internet lá e tinha uma igreja enorme, cheia, era um culto, e tinha uma irmã contando uma história, dando um testemunho de alguém que estava falando mal dela na igreja. Falou mal dela, um irmão que fez acepção de pessoas com ela e estava falando mal dela, dessa irmã. No culto. Aí tinha uns 9.000 comentários no vídeo. Um vídeo muito assistido lá. Só de comentário tinha uns 9.000 comentários. Aí eu fui ver alguns comentários. Aí nos comentários tinha, que palavra, né? Que mensagem. E eu ouvi, eram uns 16 minutos de mensagem, de vídeo, e não teve nenhum versículo bíblico. Ela simplesmente estava contando de maneira agradável, com alguns gracejos até, né? Até em alguns momentos o auditório ria, em meio àquela contação de histórias, e não tinha nada do Evangelho, nada de Cristo, nenhum versículo bíblico. Mas as pessoas, de modo geral, elas entendem que isso pode fazer parte do culto a Deus. Então, num dia de culto, vamos dizer que eu diga assim, não, eu não vou pregar hoje. Eu não vou pregar hoje, não. Irmã Darcoide, dê seu testemunho aqui, né? Ou então algum outro irmão, dê o seu testemunho aqui. Irmãos, na maioria das igrejas não tem problema. As pessoas não percebem e saem dizendo que foi uma bênção. Acreditem nisso? Saem dizendo, que maravilha, tal bênção. Porque há um desconhecimento muito grande do que é o culto. Pode ser que a história ou o testemunho seja edificante até. Pode ser que, contando essa história fora do culto, não seja pecaminoso. Fora do culto, numa reunião outra, que não é culto, não seja pecado você ter um momento desse, de falar isso. Mas, vamos ver aqui que quando falamos de culto, não pode ter no culto esses elementos. Eu estou falando do meio evangélico, não estou falando mais de igreja romana, não. Esses elementos que não têm fundamento bíblico. Não é meio de graça, irmãos.
Você pode até dizer assim, né, hoje tem umas igrejas que parecem um stand-up, né, histórias. Não prega, não é pregação, algumas palestras, né? Você pode até dizer para mim, pastor, mas é edificante. Tem pregador, presta atenção no que eu vou dizer, que ele não abre a Bíblia, ele assiste um filme, que a gente até às vezes gosta, não é pecado, você pode assistir. Tipo assim, tá na moda, Vingadores, Guerra Infinita, um filme desse. Aí o pregador, ele assiste o filme e ele vai comentar esse filme com uma cosmovisão evangélica cristã. E isso é a pregação. Isso é a pregação. Pode ser que para um texto ou um vídeo de internet até caiba. Algumas dessas coisas não são pecaminosas em si. Preste bem atenção. Algumas dessas coisas não são pecaminosas. Mas Cristo não orientou que estivesse dentro do culto. Certo? Então, o que está acontecendo no meio evangélico? Certo? Acréscimos ao culto, coisas sutis, as pessoas não têm conhecimento do que é o culto, muitas vezes, não têm. Coisas são acrescentadas, as pessoas estão acostumadas já com esses acréscimos, certo? E o último ponto aí, né, no segundo ele diz, esses ritos e acréscimos não são justificados pelos seus defensores, né? Muitas vezes não há justificativa. As pessoas não acham que nem precisa justificar, né, esses acréscimos. Sempre foi assim. Não, pastor, essas coisas aí, aqui na nossa igreja, testemunhos, né, apresentações, sempre teve. As pessoas nem precisam de provar na Bíblia, mostrar na Bíblia que tem que ter essas coisas. E aí no terceiro ponto aí ele diz, não são acessórios para o culto, necessários para a decência e a ordem na sua administração, mas eles se tornam, né, são partes comuns do culto, introduzidas com o propósito de contribuir com o seu efeito espiritual. O que ele está dizendo aí é o seguinte, deixa eu tentar explicar. Tem coisas que são acessórios ao culto, não são questões essenciais. Por exemplo, se o pastor vai estar de terno, ele tem que estar bem vestido, é claro, mas isso é um acessório. Você acha que o culto deixa de ser culto se eu não tiver de gravata? Eu acho que não, particularmente. Né? Eu tenho que estar de modo modesto, claro que o culto tem reverência, não acho que é reverente o pastor vir de qualquer jeito para a igreja. Mas tem coisas que são acessórias. Por exemplo, faltou energia, não tem caixa de som, não tem data show no uso para pregar, né? Mas não tem caixa de som. Eu prego no gogó. Deixou de ser culto? Não, essas coisas são acessórias. Caiu a internet. Não teve culto? Teve. Porque essas coisas são acessórios. Só que esses acréscimos vão entrando no culto e com o tempo, talvez até no começo, eles eram tratados como acessórios. Podia ter e podia não ter. Mas depois de um tempo, isso vai fazendo parte do culto. Introduzidas. E é dito que essas coisas têm efeito espiritual. Por exemplo, nas nossas igrejas presbiterianas, em alguns locais, existe a dança litúrgica. O Supremo Concílio já tratou que não deveria ter, mas algumas igrejas fazem, né? Não se submetem a esse ponto da decisão do nosso Supremo Concílio. Então, existe isso. Né? Eu posso não estar vendo, você pode não estar vendo, né? Mas eu creio que ainda existe, pelo menos assim, quando eu fui para o seminário ainda existia. Como eu estou muito aqui no contexto da Bahia, aqui, dessa região, pelo menos aqui, nunca mais vi. Mas eu já estive na própria igreja presbiteriana em cultos, né, com a dança litúrgica ali. E já vi fora também, né, mas para nós é mais estranho. Mas o que é dito? Que você é meio de graça, que você é edificado. Você, por meio daquelas mímicas ali, na hora da dança, uma mensagem é transmitida. E a igreja é edificada.
A igreja é edificada. E em alguns locais isso vira um ministério que tem que ter o ministério, né? Senão não tem culto. Senão o culto não é bênção. Não foi abençoada. Ou então a pessoa, ela vai para o culto, aí o pastor preparou o sermão, né? O Paulozinho, o pastor preparou o sermão, pestanou lá, queimou as pestanas, estudando, orando. Só que aí teve a dança. Aí a irmã sai, a dança foi uma bênção. Deus falou comigo na dança. Né? Então, atribui-se, né, a esses elementos, atribui-se a esses elementos poder, virtude, meio de graça. Irmãos, nós cremos que os meios de graça, Cristo instituiu. Então, pela fé, nós entendemos que, apesar de... É uma coisa ordinária, um pastor, alguém ficar falando, pregando, mas é um meio de graça. Então, Deus abençoa o sacramento, a ceia. Deus prometeu abençoar os meios de graça que Ele estabeleceu. Agora, se eu quiser colocar aqui no culto, eu já vi tanta coisa, né? Teve uma vez que eu vi que era um irmão que ele tocava uns sinos. Ele tocava uns sinos, assim, tinha vários sinos com vários sons, aí ele ficava uma hora do culto, todo mundo ali ouvindo. São coisas que são colocadas ali, eu nem me lembro mais muita coisa, mas para o culto aí, desliga a luz, daqui a pouco entra um teatro aqui, né, uma peça, né, isso aí, irmãos, eu não estou falando como eu falei no princípio, né, a gente olha muitas vezes para a igreja de Roma, porque eles não são bíblicos, tem acréscimos, e os evangélicos, e nós evangélicos? A pergunta que temos que fazer também é para nós. Então, com essa característica, e alegando ser partes do culto a Deus, né, essas coisas começam a entrar no culto e começam a fazer parte do culto. Se não necessários para a sua validade, no mínimo necessários para o seu pleno efeito. Então, as pessoas começam a sentir, o culto não foi tão bênção se não teve uma apresentação, se não teve uma peça especial, se não teve algo diferente. As pessoas começam a sentir que não foram tão abençoadas no culto. E isso, irmãos, é muito, muito grave. Isso é muito crítico, né? É difícil a gente mensurar o fruto disso, né? As igrejas que têm essas coisas são grandes, são cheias. Eles olham para nós e dizem, cadê o Deus de vocês, né? Onde é que está o Deus de vocês? A gente está aqui, está fazendo essas coisas, tudo a igreja, tanta gente se convertendo aqui. Enquanto vocês estão aí nos criticando, é que a igreja é cheia de gente. Então, mas a questão é, essas pessoas que se convertem nesses meios, estatisticamente, a longo prazo, quantas ficam na igreja? Qual é o fruto espiritual disso? Quantas pessoas já passaram por essas igrejas que eles esfregam na nossa cara os números, né? Mas quantas pessoas já passaram e não se firmaram ali? Não tiveram firmeza na fé, substância. E hoje são desigrejados, são desviados, não suportam um culto bíblico. Não suportam um culto bíblico. Obediente a Cristo, não suportam, não toleram, acham uma aberração. Certo? Então, essas coisas aí só podem ser consideradas como invasão do território de Cristo como cabeça da igreja. E são interferência ilegal em sua autoridade. Aí eu sublinhei, né? Ele reivindica como seu direito exclusivo a autoridade dizer quais observâncias e instituições referentes ao culto ele vê que são apropriadas para que os pecadores se aproximem de Deus como igreja. Então, toda a Bíblia mostra que o modo de nos aproximarmos de Deus é como Ele diz que tem que ser.
Cristo é quem vai dizer o modo como a gente deve ir a Ele. É num culto simples? É pela loucura da pregação? Então tem que ser. Se você estiver morrendo de uma doença grave, e a pessoa disser, para você ter acesso ao remédio, você tem que ir lá e seguir as orientações daquele médico e fazer, você vai ter que ir lá e submeter. Se você quiser uma coisa da justiça, você vai ter que ir lá, contratar um advogado, fazer tudo o que a justiça disser que você tem que fazer. Só que na igreja não, cada um faz do seu jeito. Deus não. Deus não. As coisas de Deus não. Né? Então, há uma dificuldade em entender hoje a autoridade de Cristo. Não é do pastor, não é da igreja presbiteriana, é da autoridade de Cristo. Cristo, irmãos, é o cabeça da igreja. Certo? Quando a igreja assume o direito de regulamentar suas instituições, de fazer acréscimos, de fazer emendas da sua própria autoria às provisões que ele mesmo determinou para o culto, isso é uma usurpação do poder de Cristo. Não, Senhor, o Senhor não é muito sábio, não. Só pregação? Não, a igreja ninguém vai se converter. Só pregação? Culto? Só com oração, leitura bíblica, louvor e pregação? Não vai, Senhor, não é bom isso. Vamos colocar aqui, vai encher, vamos fazer de um jeito melhor aqui. Então, queremos, isso é uma maneira de exercer autoridade, de poder, exercer poder. Os evangélicos brasileiros, em sua origem anticatólica, acho que eu errei na concordância aí, né? Foi eu que escrevi isso aí, está errado, eu acho. Os evangélicos brasileiros é o sujeito, né? Então, os evangélicos condenaram, né? E se afastaram de tudo que cheirasse a acréscimo romanista. E os acréscimos evangélicos? Né? Tem um ditado lá da Paraíba, que quando eu fui para o seminário, tinha um amigo meu que era paraibano. Acho que era da Paraíba, era de Pernambuco. Ele disse que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então parece que nós queremos dizer, estamos com a verdade, só porque estamos batendo nos católicos, nos neopentecostais. Não adianta batermos nos católicos e nos neopentecostais e estarmos errados igual a eles. Não adianta. Nós não estamos com a verdade só porque estamos mostrando os erros dos outros. Então, será que hoje, se vamos fazer um estudo, visitar as igrejas evangélicas? Eu nunca mais fiz isso. Depois que eu me fixei, né? Eu sou pastor também, não tem por que ficar em outras igrejas. Acabo vendo mais o que está dentro da nossa denominação. Mas, se você fizer uma experiência para visitar as igrejas evangélicas, vamos visitar aí as igrejas, vamos ver o que está acontecendo. Como é que é o culto? Né? Então, irmãos, muita coisa sem fundamento bíblico, sem base bíblica nenhuma. Então a única pergunta apropriada é a seguinte: foram esses ritos e cerimônias indicados ou não pela autoridade de Cristo? Então quando você estiver numa igreja, aqui na igreja, você tem que perguntar o seguinte: o que está sendo feito na igreja, né, foi indicado pela autoridade de Cristo, que governa com exclusividade a sua casa, ou o pastor é que está querendo trazer novidades? Ou permitir, né? Às vezes ele não traz, mas ele permite, que abre a porteira para várias novidades. Se não foram, ou seja, se essas cerimônias não forem indicadas pela autoridade de Cristo, então não passam de intrusões ilegais em sua autoridade. É intrusa, é corpo estranho. Não é possível alegar que não fazem parte do culto normal da igreja, mas que pertencem às circunstâncias exteriores da administração que se encontram nas deliberações dos apóstolos e que são necessárias à ordem e à decência da sua celebração. É claro que tem coisas que é o bom senso.
Não, pastor, então quer dizer que não pode ter o bom senso? Pode ter o bom senso. Que os bancos sejam assim, né? Que o púlpito seja no meio, é uma questão de princípios gerais, de bom senso. Mas não deixa de ser culto, se fosse tamborete. Né? É questão de bom senso, os irmãos precisam estar bem sentados para ouvir o pastor pregando 2 horas. Né? Os irmãos têm que estar bem sentados. Então, o bom senso tem que ter luz, né? Então, claro que tem coisas que tem o bom senso. Só que com o argumento que é só questão de bom senso, vai se acrescentando coisa no culto. Não, pastor, vamos botar uma vela aqui no culto, uma velinha aqui. Né? Porque é questão de bom senso. A gente coloca aqui uma vela, vai passar uma mensagem, né? Ó, pastor, venha com a toga branca para a igreja, que as pessoas vão sentir mais paz. O senhor já tem esse jeito meio antipático aí. Se o senhor vier com a toga branca, as pessoas vão sentir mais a santidade. Né? O senhor vai ter uma pureza maior. E as pessoas na rua vão lhe ver, vão dizer, ó, vai o santo varão de Deus. Né? Então, essas coisas, quando você começa a dizer, tem que ter, não, o pastor tem que vir. Irmão, nada contra a toga em si, né? A toga, os reformadores usaram a toga preta, né? Depois tem outras togas aí que o pessoal usa de outras cores. Mas, assim, se você torna aquilo ali, né, parte do culto, começa a ficar, para a nossa visão presbiteriana, né, começa a ficar problemático. Certo? Você torna parte do culto. Se não tiver, não vai ter culto. Né? Aí começa a complicar. Então esse é o primeiro ponto. Então, irmãos, a base é Cristo. É o cabeça da igreja. A base é Cristo. Então, na igreja, o que você deve perguntar é, o que está sendo feito dentro dessa igreja, especialmente no culto, é obediente a Cristo, debaixo da autoridade de Cristo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o exercício do poder da igreja no assunto do culto é limitado por uma consideração à sua regra, ou seja, a palavra revelada de Deus. Eu vou tentar passar rápido aqui, porque a gente já tratou disso. Né? Não vou tentar me deter muito para a gente não... Né? Já o tempo avança aí, o tempo tem corrido. Vamos tentar avançar para a gente concluir a nossa exposição hoje e não também ficar muito delongado. Então, irmãos, o exercício da autoridade é de Cristo, né, e a palavra. Então, a lei é a escritura aí. Né? Então, na área do culto e na doutrina, a igreja não tem licença, além da clara autorização das escrituras, e é proibida de administrar um culto que não tenha sido ali revelado. Assim como não pode pregar um evangelho que não foi revelado ali. Então, a igreja tem que ir para a Bíblia. O simples fato de que a regra do poder da igreja no culto de Deus é as Escrituras é decisiva em toda controvérsia com respeito aos ritos e cerimônias. E prende a igreja à função ministerial de administrar uma orientação estabelecida para ela, em vez de criar novas orientações. Então, a Escritura para nós decide o debate. Né? O culto à adoração não ordenados na palavra de Deus é culto de si mesmo. E não será válido nem abençoado. Se eu culto de um jeito que Deus não orientou, é um culto de si mesmo. Como é que eu quero que Deus abençoe o culto se eu não obedeço? Irmãos, se Deus abençoar a infidelidade, Deus não vai estar tendo cuidado conosco, porque nós somos infiéis, somos pecadores, né? Infelizmente, pecamos. Mas Deus nos disciplina. Se nós fazemos tudo errado e Deus aprova, Deus dá o ok, então a gente vai continuar fazendo errado. Certo? Então, devemos orar, confiar, esperar a bênção de Deus na fidelidade, fazendo o que Deus orienta. Colossenses 2:23, falando ali de regras humanas, antes do verso 23, depois você pode ver lá na referência. Está errado aí Colossenses, né? Escrever errado. Ele fala lá de mandamentos humanos, não toqueis, não manuseis. Aí ele diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo.
Olha, tem aparência de sabedoria. Esses acréscimos na religião parece sábio. Dá um ar de santidade. A gente parece mais santo quando faz essas coisas. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não é meio de graça. Não transforma o coração. Não muda, né, o que está dentro. Então, existem aí os preceitos que as Escrituras contêm, né, e são projetados para regulamentar a prática do culto. Né? Então, em primeiro lugar, talvez a gente chegue a ver essas coisas na prática, na Bíblia, mas aqui é o argumento geral. Em primeiro lugar, na Bíblia tem preceitos claros de como é que tem que ser o culto. Em segundo lugar, tem exemplos de culto. Lá no livro de Atos, em outros locais, tem exemplos de culto. Registro de como era o culto, de como era a pregação. E em terceiro lugar, mesmo que não tenha uma prescrição ou um exemplo, existem princípios bíblicos gerais aplicáveis ao culto, suficientes para dar um direcionamento. Então, não estamos em trevas nesse assunto. Tem preceito, tem exemplo e tem também princípios gerais. Certo? Não podemos, então, manipular isso aí e tal, né? Eu vou tentar avançar, tanto com respeito à sua própria segurança, como respeito ao princípio em si. Então a Bíblia tem que se apegar, a igreja tem que se apegar a um modelo bíblico de culto. Existe um modelo bíblico? Presbiterianos, nós cremos que existe. Princípios. Orientações. Nós cremos nisso. Não é à vontade, não é de qualquer jeito. Nós cremos que tem princípio. A Bíblia nunca teve por objetivo substituir a razão natural na área de assuntos essenciais para a ordem da essência. É claro que tem coisa que é do bom senso. Né? Se vai ter janela no local de culto, no lugar quente, tem que ter, né? É bom senso. Então, quando for construir, coloque janela, né, por favor. É bom senso. Então tem coisas que é bom senso, decência e ordem. Certo? Mas nós estamos falando, irmãos, isso aí é acessório. Janela é acessório. Se não tivesse nenhuma janela aqui, eu vinha pregar aqui para os irmãos. Se não tivesse nenhuma janela aqui nessa igreja, nenhum ventilador desse, eu vinha e pregava. Ia ter culto do mesmo jeito. Só que esses acréscimos, só que tem coisas que são essenciais, coisas essenciais. E isso aí, os essenciais, só Cristo pode dizer o que é. Certo? A Bíblia é a única regra para dizer quais são essas coisas. Então, um exemplo claro aí de acréscimo é os apócrifos, porque na igreja romana eles leem no culto. E não é Bíblia, e leem, por mais que eles digam que não, como se fosse meio de graça. E se não é, por que ler? Né, no culto. Certo? Terceiro lugar, caminhando aí, são 4, mas aí já é menor aqui, para a gente caminhar para a conclusão, ver se tem perguntas. Em terceiro lugar, o exercício do poder da igreja no culto é limitado por meio de um respeito aos seus objetivos, ou a liberdade e a edificação dos membros da igreja. Então, qual é o propósito do culto? Edificação. Né? Qual é o propósito do culto? Respeitar a liberdade do irmão que está sentado, de ser fiel a Cristo, de prestar um culto obediente a Cristo. Então, se o irmão vem para a igreja e eu introduzo no culto um monte de coisa que não é bíblica, você está sentado, você vai ter que sair da igreja, você vai ter que se ausentar. Então, se não, você vai ter que ser forçado a participar de coisas que você não concorda. Então, a igreja, ela tem um propósito, irmão, de edificar e respeitar os irmãos.
acaba se tornando uma falta de respeito à sua liberdade cristã, você ser forçado a um culto antibíblico. Um desrespeito à nossa liberdade cristã. Certo? Então, a introdução de ritos e cerimônias criados pelos homens, por parte da autoridade eclesiástica, oprime de modo direto a consciência e restringe a liberdade. Então, aí a pessoa pode dizer, não gostou, saia. Você está desrespeitando o direito do irmão. Como se você disser assim, isso aqui não é bíblico mesmo, não gostou, saia. E o direito do irmão? De cultuar de modo bíblico. Mesmo quando as cerimônias prescritas forem em si mesmas moralmente neutras e não forem ofensivas, o fato de não terem sido impostas pelo homem como parte de um serviço que somente Cristo tem o direito de impor, né, etc. Deixa eu ver se eu entendo o argumento aqui para explicar. Então, mesmo que seja uma coisa que aparentemente não seja pecado, mas Cristo não ordenou, então, irmão, a gente não pode impor aos irmãos essas coisas. Né? Não é legítimo colocar no culto essas coisas. Eu também sou adorador, viu? Eu sou pastor, mas nas férias eu sento no banco, ou então pode ser que aconteça um dia. Teve um dia esse ano que o Romeu pregou e eu vim com a minha família. Aconteceu alguma coisa que eu não ia vir, mas acabou que eu estava aqui, eu vim. Eu sou crente também, viu? O pastor é crente, eu presto culto também. Então imagine que eu vou prestar o culto a Deus, ou o irmão vai prestar o culto a Deus. Nós entendemos, irmãos, que é um dever nosso cultuar a Deus. Não é que por ser um dever eu vou sem vontade ou arrastado ou por obrigação. Eu vou de coração, mas é um dever. Quando é introduzido elemento humano no culto, esse também é imposto à consciência como obrigação, com a mesma autoridade daquilo que vem de Deus. Então, eu vou cultuar porque é obrigação fazer aquilo que Cristo manda eu fazer. Aí coloca uma coisa humana. Então, isso é imposto, eu tenho que fazer com o mesmo peso daquilo outro. A igreja não tem o direito de impor à consciência ou à obediência dos seus membros as suas próprias criações eclesiásticas. Vamos inventar aqui alguma coisa aqui no culto para colocar e o irmão não concorda, não é bíblico, aí vai ter que fazer. A igreja não tem o direito de impor à consciência dos irmãos essas obediências aí, por meio da força ou do terror do banimento da sua comunhão. Irmãos, a comunhão na igreja é uma coisa sagrada. A gente só pode se comungar impenitentes que não se arrependem, rebeldes. A gente não pode sair se comungando as pessoas, não. Se eu digo assim, não está gostando do culto, se ausente. Eu estou tirando o direito do irmão, né, da comunhão. Estou tirando o direito do irmão da comunhão. Então, nós não temos direito. O culto é para todos nós. O culto ele deve ser bíblico, ele deve ser para a glória de Deus. Certo? E eu não posso forçar o irmão né? Tem pessoas, irmãos, que têm não é nem com esse nível de entendimento. Elas estão estudando a Bíblia e elas começam a sentir a sua consciência pesada em alguns locais de culto. E pessoas chegam para a gente, pastor, eu não consigo mais cultuar naquela igreja, porque tem muita coisa que não é bíblica ali. E algumas pessoas têm procurado a igreja presbiteriana do Brasil, que não é perfeita, né? Tem seus problemas também, mas têm procurado, porque elas têm tido essa dificuldade. Porque, querendo ou não, é isso que estamos dizendo, irmãos. Acaba que a gente prepara a liturgia aqui, o culto. Você vem e tem uma novidade. Você é forçado a participar daquilo, de alguma maneira. Aí o quarto lugar, o último, para concluir, o exercício do poder da igreja no culto a Deus é limitado pela particular natureza desse poder.
como exclusivamente espiritual. Então, o poder da igreja ele é espiritual. Que poder é esse? De pregar a verdade e de edificar os irmãos, de usar os meios de graça. Então, qual é a maneira que a igreja exerce poder espiritual na vida das pessoas? Em primeiro lugar, o poder espiritual é ligado à verdade que a igreja anuncia, por meio do qual gera um efeito espiritual sobre a alma. Então, quando nós pregamos fielmente a verdade, isso tem um efeito na nossa alma. É a palavra do Senhor, é assim diz o Senhor. Essa verdade, ela é autoritativa, ela muda a nossa vida. Ela causa uma influência na alma, a verdade de Deus. Em segundo lugar, há uma graça sacramental ligada às ordenanças exteriores. Então, enquanto estamos aqui ouvindo a pregação, tem o batismo, a ceia, o Espírito Santo aplica as suas graças ao coração. Há uma graça sacramental que a igreja administra. Essa graça, né, é o Espírito que opera. Não é porque assim, a gente não é perfeito, o pastor é pecador também. Mas quando estamos aqui obedecendo a Deus, há uma graça que Deus opera nas nossas vidas. Então esse é o poder da igreja, né? Então, no primeiro caso, o Espírito de Deus usa o ensino da igreja como um canal que comunica uma virtude espiritual. No outro caso, é o Espírito de Deus que usa as ordenanças como um canal e comunica a virtude espiritual. Né? Então, é isso que a gente vê aí. E acaba aqui, deixa eu ver. Não, peraí. Então, na nossa visão bíblica, presbiteriana, o Espírito de Deus, ele vai usar esses dois meios, a palavra e os sacramentos. Ele não vai usar invenções humanas, acréscimos, ordenanças humanas. Certo? Ele não vai dar a sua bênção a outros meios. Certo, irmãos? Então, pastor, mas a pessoa disse que foi abençoada ali, né? Às vezes, irmãos, Deus pode usar para despertar. Você vê, às vezes a pessoa diz, eu não era crente, aí eu ouvi uma música no rádio e aquilo me tocou, e aí eu comecei a ir à igreja. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar outras coisas na sua providência e nos atraindo à fé. Mas os meios de graça são os que Cristo estabeleceu. Certo? Aqui já está perto de concluir, é só alguns pontos aqui, pronto, só mais esses 2 pontos. O Espírito de Deus não emprega os ritos e a cerimônia dos homens como símbolos instrutivos na igreja, para comunicar a verdade. Então, como eu falei, a dança lá, que o pessoal diz no meio evangélico que prega, né, com a dança, o Espírito Santo não promete, não há promessa bíblica do Espírito Santo interpretar essa dança para que alguém seja edificado ou se converta vendo uma dança. Né? Como tipos místicos ou sugestivos da verdade, se tornem um poder espiritual no coração dos homens. Então, não tem poder nenhum essas coisas, espiritual. Não tem. O Espírito de Deus não emprega ritos e cerimônias criados por homens na segunda maneira que mencionei, ou como ordenanças ligadas com a graça espiritual, em lugar daquelas que Deus mesmo indicou em acréscimo a elas. Então, vamos fazer um lava-pés aqui na igreja? Vamos vir um dia aqui, eu sou o pastor, então eu devo começar a dar o exemplo, os irmãos vão sentar, eu vou pegar um balde d'água, né? Jesus fez isso, então ele é o nosso exemplo, então eu vou pegar um balde de água, uma toalha, e eu vou sair lavando os pés dos irmãos. Pode até ser algo instrutivo, né? Que demonstre humildade, mas não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, irmãos. Não vai lhe santificar essas coisas. E aí, acresce a isso, né? Tantas coisas no meio, campanhas, coisas que o pessoal inventa. Claro que a gente deve estar orando, nos consagrando, mas
tantas coisas que o pessoal vai inventando, não tem, o Espírito de Deus não usa esses ritos aí. Geralmente na igreja neopentecostal é que tem copo d'água e flor não sei da quanta, e martelo não sei de onde, e portal e coisa, e óleo e não sei o quê. Essas coisas não são meios de graça. Não são. Certo? Irmãos, eu expus aqui, o tempo avançou, o tempo já vai dar 7h54. Não estamos transmitindo, então não tem como ver como é que está na internet lá. Mas os irmãos que estão aqui, fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente tentar esclarecer ou dialogar e partir para a conclusão da aula, da lição aqui. Pastor, a partir de que momento a gente adora o Senhor? Porque há pessoas que entendem que é só na hora da palavra. Sim, o culto, que a partir de que momento nós adoramos ao Senhor. Irmãos, há outro princípio, que não é o que eu estou ensinando aqui agora, que é o dia do Senhor, o dia especial do culto, para nós, né? Pode ter culto na semana, eu creio, tem pastor que entende que culto é só domingo, mas assim, eu creio que se o conselho convocar, porque o culto é santa convocação, domingo é o dia por excelência de culto. Mas assim, o conselho, em ocasiões extraordinárias, dias de ações de graça ou de jejuns, ele convoca a igreja, né, e aí a igreja pode até cultuar nesses outros momentos. Mas de modo ordinário, o culto é no dia do Senhor. E se você estudar o princípio do dia do Senhor, ele envolve uma preparação da semana toda. Então você vai trabalhar durante a semana, organizar o seu trabalho, a sua vida, para no domingo você poder vir à igreja cultuar. Então a preparação, na visão bíblica, né, reformada e presbiteriana, a preparação começa durante a semana. Então, se começa durante a semana, vai envolver o dia anterior. Eu não estou falando de legalismo, não, irmãos. É com sabedoria, de boa vontade isso. É de coração. Você vai se preparar. Né? Então, por exemplo, se você for dormir tarde no sábado, você vai dormir 2 horas da manhã no sábado. O culto é de manhã, 9h30. Você vai vir todo quebrado aqui para a igreja. Cultuar. Então, há uma preparação. Nós argumentamos aqui que Deus usa como meio de graça a pregação, o culto. É santa convocação. Você vem para falar com Deus, para ouvir Deus. Qual é a atitude que você tem que vir? Orando, Senhor, fala comigo. Ele é pecador, aquele pregador, mas usa ele por misericórdia para falar comigo. Orando antes do culto. Terminou o culto, ora. Chegou em casa ou depois, fica orando para que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Então, talvez, muito da falta de profundidade do meio cristão é porque as pessoas, o que acontece? Elas não entendem o que é o culto, vem de qualquer jeito, não vem em atitude de oração, né, não participa do culto, né, de modo ativo ali, embora você está sentado no banco, mas você está ali, Deus falando com você, querendo ouvir de Deus, pedindo, Deus, transforma a minha vida, age com graça no meu coração. Então, de fato, né, então, seria bom, diante desse princípio, chegarmos antes. Né? É 9h30 o culto, então muita gente chega depois, chega 9h45, chega na hora da pregação, né? Ou chegar antes, né, em oração, ter um momento, né, de poder orar aqui, ficar em silêncio, né, e orando ao Senhor, se preparando ali para o momento do culto. Então eu creio particularmente que essa é uma visão muito equivocada. Alguns, né, como a irmã da Cleide falou, acham que é só a pregação, que é um erro. E outros acham, às vezes, que é só o louvor, que é importante. Eu já vi igrejas que, depois da hora do louvor, o pessoal que tocava, depois ia lá para fora conversar, na hora da pregação. Assim, qual a mensagem que é dita com isso, né? Que o culto, o ponto alto do culto é o louvor.
né? E a pregação é uma parte ali do culto, mas, né, e a pessoa ficar conversando na hora do culto, né? Ficar conversando. Então, irmãos, muitas vezes essas igrejas que trabalham com a ideia ali dos acréscimos, do oba-oba, às vezes são igrejas grandes, cheias, mas a pergunta é, será que as pessoas estão cultuando a Deus mesmo ali? Será que as pessoas estão cultuando a Deus de verdade? Né? Qual é o fruto, né, disso que vai ser colhido? Então, o culto, de fato, assim, literalmente, ele vai começar, claro, com a oração inicial e tal, mas a preparação para o culto começa antes. E o culto, então, assim, no sentido que estamos falando, como um momento separado, é esse momento da liturgia, cumprindo ali aquele rito, aqueles elementos. Quer dizer, então, pastor, acabou o culto, então acabou a reverência. Não, você continua glorificando a Deus. Você continua adorando a Deus, servindo a Deus. Mas o culto público ali é encerrado. Quando é dado o tríplice amém, a gente tem os avisos, pode conversar, pode ter a nossa comunhão. Se tiver um chazinho, bebe um chazinho. Se tiver um cafezinho, bebe um café. Quando tiver uma torradinha, um biscoito, você come ali, conversa, bate um papo. Se não tivesse o coronavírus, né, dava um abraço no irmão. Né, se não tivesse o coronavírus, então o culto acabou. Agora, poderia fazer um coffee break no meio do culto e parar para fazer isso? Não, numa conferência que tem uma palestra, pode. Você está na conferência, aí está tendo palestras. Aí, não, irmãos, vamos fazer aqui um coffee break, um intervalo. Aí você vai no intervalo, vai no banheiro, vai beber água, vai comer lá, come os biscoitos, toma um cafezinho, conversa com o irmão, vai, às vezes tem uma livraria, você vai lá, compra um livro. Aí volta para outra palestra depois. Só que as pessoas, irmão, não entendem a diferença disso muitas vezes, do que é um culto cristão e o que é uma conferência, uma palestra, uma reunião, outra. Né? Então, eu espero que tenha esclarecido. Vamos encerrar para não ficar muito longo. E a gente está indo bem com calma, eu estou tentando ir bem devagar, certo? E vamos nos deter aí, tentar explorar bem o assunto. Então, eu estou tratando aí desse material, vou para outros materiais depois. Sim, Gabriel. Sim, a pergunta de Gabriel é se esses acréscimos são pecado, né? Irmãos, se é e contra a autoridade de Cristo, se torna pecado. Agora, assim, só tem que ter um cuidado, porque, assim, não existe igreja perfeita, né, nessa terra. Então, não quer dizer, assim, que o culto, ele não sendo 100% bíblico, puro, não quer dizer nós somos aceitos por meio do sangue de Cristo. Então, assim, eu não vou lhe afirmar, então, assim, que Cristo não está nessas igrejas ou nesses cultos de todo. Né? Não vou lhe dizer. Agora, a nossa confissão de fé tem outro capítulo, eu acho que é o que fala da igreja, que existem igrejas mais puras e menos puras. Certo? Só que a igreja, quando ela vai permitindo acréscimos, isso vai vindo uma coisa, outra, que é o que aconteceu com a igreja católica. Pode chegar um momento que tem tanta coisa antibíblica, tanto acréscimo, que aquela igreja pode deixar de ser cristã. Certo? Então, assim, só que isso não é assim preto no branco. A gente tem que ter cuidado. Alguns reformados começam a estudar a doutrina reformada e se torna, às vezes, assim, a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar intolerante ou então legalista, né? Porque alguns irmãos, às vezes, são até zelosos
mas eles acabam não discernindo isso, de que, às vezes, tem igrejas, são igrejas fiéis, o povo é crente e tal, mas às vezes é por ignorância ali. Eu creio que pecado, é um erro, né? E deveria ser ensinado, corrigido, certo? Porém, a gente não vem para a igreja sem pecado, mesmo nós reformados, que temos um culto puro, bíblico, simples, certo? Então, nós não deixamos o pecado em casa para vir para o culto. Então, Deus nos aceita. Então, eu creio que existem locais que têm essas dificuldades e que são pessoas fiéis, crentes, que o culto Deus recebe por meio de Cristo. Porém, Deus vai tratar em algum momento disso. O problema é se Deus está nos orientando, nos ensinando, e a gente não quer. O problema não é o erro, estarmos errados. O problema é a impenitência. O problema é Deus nos corrigir, nos enviar a instrução, e a gente não querer submeter a palavra de Deus. Então, tem locais que realmente assim, se torna rebeldia mesmo. Então, assim, as pessoas não querem mesmo, elas sabem que não é bíblico, né? Você pode argumentar e a pessoa dizer, não, é assim, pronto. Então, isso é rebelião, né? Se a pessoa está claramente pecando contra o conhecimento, contra a luz, ela sabe que é errado e está fazendo. Então, assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a igreja aqui, você pode dizer, pastor, que a gente não tinha sido ensinado. Ou então alguém pode dizer, pastor, eu estou aqui participando dessas lições e eu nunca tinha ouvido isso que o senhor falou. Então, assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus está lhe dando oportunidade. Então, se você tem mais luz, mais conhecimento, você vai ser mais cobrado por Deus, né? Mas não quer dizer que quem não tem conhecimento não tem culpa. Não estou falando de crente. A Bíblia, nesse versículo que eu vou citar, não está falando de crente. Está falando do juízo de Deus no final. Diz que o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, o que sabia, muitos açoites. O que não sabia, receberá menos açoites, mas vai receber açoites. A ignorância, ela não nos desculpa de tudo. Então, já diante disso alguém pode dizer, então pastor, não ensine não, deixa a gente na ignorância mesmo, porque a gente quer ficar de qualquer jeito. Alguém pode dizer assim, não pastor, pelo amor de Deus, não ensine essas coisas aqui não. Porque senão a igreja vai ficar de um jeito, não vai ser bom, a gente gosta. Mas irmãos, a ignorância, ela não vai ter, Deus vai cobrar. Se a igreja quiser ficar na ignorância voluntária, não quer aprender. Então tem muitos locais que o pessoal tem medo de doutrina, da confissão de fé. Falar confissão de fé do extremista, o pessoal começa a se coçar. Isso é puritano demais, vai acabar com a igreja. Esses puritanos acabam com a igreja. Sabe o que é dito? Nós que pregamos a confissão, o pessoal diz de nós que a gente é destruidor de igreja. Esse pastor aí, não eleja esse pastor não traga para a sua igreja não. Que vai começar a ensinar essas coisas aí, e a igreja vai morrer, vai esfriar, vai fechar as portas. É isso que é dito. Então, existe uma rebelião, uma campanha. Irmãos, isso aí não é contra mim não, ou contra quem ensina não. Isso aí é contra Cristo. Certo? Então, tem que se avaliar, viu, Gabriel? Cada caso aí, eu acho que tem situações, claro, que é erro, né? Mas tem pessoas que são crentes, mas não estão instruídas. Que estavam só precisando de pastoreio. Né? Então, mas de qualquer maneira, né, isso é sinal de quê? Que a igreja precisa de reforma. A igreja brasileira evangélica precisa de reforma. A gente acha que quem precisa de reforma é os católicos, né? Porque foi na época da reforma protestante, foram eles que ficaram lá de fora da reforma. Não. Nós precisamos
reformar a nossa vida, a nossa igreja. Os evangélicos, nós precisamos de reforma. Certo? Então, essa mensagem é para nós presbiterianos e é para os evangélicos em geral. E nós vamos orar para não abusar muito da paciência dos irmãos. Senhor, nós queremos te adorar, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, somos pecadores indignos, mas o Senhor tem nos dado a tua palavra, teu evangelho. Abençoa, ó Deus, essa igreja local. Nos permita, ó Pai, poder te adorar livremente, de conformidade com a tua palavra, e nos dá prazer, alegria, ó Deus, de fazer isso. Abençoa, ó Deus, essa igreja, abençoa a tua doutrina, a tua verdade. Venha o teu reino. Seja feita a vontade do Senhor. Santifica o teu nome. Usa a tua palavra, ó Pai. Nos dá a noite de paz, nos leva com a tua graça. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, algum aviso? Tem um aviso aí, nosso irmão.